Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O canal está chegando numa marca importante, num momento bem bacana aqui. A gente está chegando já nas 200 entrevistas, né? Na entrevista de edição número 200, ela vai para o ar, na verdade, no domingo que vem, com um convidado muito especial. Vocês vão saber durante a semana. Vem uma pessoa muito bacana falar comigo aqui. E eu escolhi essa semana anterior. Hoje eu não vou postar entrevista. Hoje eu vou postar um vídeo contando algumas histórias aqui, elencando alguns pontos que talvez vocês conheçam, mas não saibam da história por trás. Então eu vou contar uns bastidores aqui, porque sei que o pessoal gosta bastante. Em 200 edições, eu entrevistei um pouco mais de 200 pessoas, porque algumas vezes as entrevistas são em duplas. Eu não sei exatamente o número, eu tenho que parar para contar, porque algumas entrevistas foram repetidas, né? Eu entrevistei algumas pessoas mais de uma vez, mas como eu entrevistei muita dupla também, eu chuto que passaram por aqui umas 210, 215 pessoas, ou até mesmo um pouco mais. Em algum momento eu vou fazer essa contagem aqui e falar desse assunto no canal. Por enquanto, nesse vídeo de hoje, eu vou contar 5 histórias que marcaram aqui e que acho que vocês vão gostar de saber dos bastidores. Para começar, só lembrando que eu vou dividir em capítulos aqui no YouTube, então se você não gosta de determinada história, você consegue pular. É só você passar o mouse aqui embaixo ou o dedo no celular aqui embaixo e dá para pular para outra história que eu vou contar. Um dos episódios que mais deram audiência no canal, um dos cortes mais assistidos e que eu acho que com o passar dos anos vai se transformar no corte mais assistido do canal, é sobre a morte do Aladdin, da dupla Alan e Aladdin. Para quem não sabe da história, a dupla Alan e Aladdin foi muito sucesso nos anos 80, comecinho ali dos anos 90, e o Aladdin faleceu no comecinho ali, acho que foi 92, por conta de uma infecção no dente. Ele, enfim, começou a sentir dor de dente e não cuidou. Começou a inchar, não cuidou. Começou a inflamar, não cuidou. Como é uma história bem comum até hoje, infelizmente, não foi cuidando, a infecção se espalhou e ele morreu de infecção generalizada e no momento em que o sertanejo estava explodindo para o Brasil inteiro, era 92, estava explodindo Zezé e Luciano, Leandro e Leonardo estavam no auge, Chitão e Chororó também bombados, enfim, era um momento que a dupla também teria um grande boom mais nacional e ficou por ali por uma questão eu não vou falar irresponsabilidade porque a pessoa faleceu, mas é aquela coisa de deixar sempre, depois eu vejo, e acabou não vendo e faleceu. Qual é a grande questão aí? Existe um assunto, existe uma lenda dentro da música sertaneja, e hoje essa lenda virou uma lenda da internet também, de que o Aladdin foi enterrado vivo. Se você procurar no YouTube, ou no Google mesmo, antigamente tinham os sites mais que escreviam sobre esses casos, você vai achar gente afirmando que ele foi enterrado vivo. No YouTube mesmo tem vídeos que não são tão antigos assim, que tem alguém falando, ele foi enterrado vivo. Eu trouxe o Alan aqui para falar da história do Alan e Aladdin no começo do ano passado. É uma entrevista muito bacana e eu fiquei muito surpreso com o Alan porque eu nunca tinha entrevistado. E é muito legal quando alguém senta aqui e fala muito bem. E ele falou muito bem. Esse corte, que eu vou deixar o vídeo, o link na descrição, esse corte é muito bem explicado, um corte longo que ele explica tudo o que aconteceu na morte do Aladdin. E a resposta para essa polêmica, para essa lenda, para essa questão o Aladdin não foi enterrado vivo. Essa questão é legal, dá muita audiência, dá muito clique, rende muito, as pessoas gostam desse tipo de teoria da conspiração, mas não, ele não foi enterrado vivo. E o Alan contou aqui, explicou toda essa situação. De fato, ele teve a questão toda do problema no dente, que agravou e ele acabou falecendo, mas o que acontece é que quando ele faleceu, e isso gerou uma comoção muito grande, o enterro gerou uma comoção muito grande, essa coisa de carrega caixão para lá, puxa caixão para cá, é gente puxando, é velório que demora muito tempo, é fã muito próximo, é muita gente em cima. Ele disse que na cabeça do Alan, o que aconteceu é que por esse negócio de movimentar demais, o corpo acabou se mexendo lá dentro e depois quando precisou abrir o caixão, eu não lembro por que precisou abrir depois, mas como ele não estava na posição esperada, surgiu essa lenda de que ele estava vivo. Essa questão
né, de gente morrendo e sendo enterrada viva, é uma lenda que acontece, que existe com várias pessoas no Brasil. Tem atores, tem um ator, eu esqueci o nome do ator, que também tem a lenda de que ele teria sido enterrado vivo. E muita gente fala, não, foi catalepsia, ele teve um episódio de catalepsia. Catalepsia é aquela condição de que parece, né, por conta de condições físicas ali, que a pessoa morreu e ela não morreu. Isso existe, mas não foi o caso. Assim como não foi o caso, Sérgio Corona, acho que é, não sei, tenho certeza se foi ele. Mas também não foi isso, não aconteceu isso. O Aladim não teve um caso de catalepsia. Não confundiram uma condição de saúde ali, ou algo que aconteceu com morte. Não, ele realmente faleceu, foi enterrado, e é essa a questão. Eu recebi mensagem de várias pessoas dizendo que a história não é bem assim. É legal, como eu disse, dar pano para manga por isso, por uma questão de audiência, mas como a gente tem que trabalhar com o jornalismo e contar a verdade, realmente isso não aconteceu. Tem muita coisa por trás da morte dele, é uma situação que o próprio Alan aqui, ele deixou algumas coisas no ar sobre a história toda que aconteceu. Vale a pena assistir o corte, mas em relação a ele ter sido enterrado vivo, não. Isso ele garantiu que não, isso não aconteceu. E, como eu disse, muita gente faz render o assunto para render o bloco, como diz um ditado no jornalismo, mas isso não aconteceu, tá? E quem quiser assistir, vale muito a pena assistir esse corte, tá lá na descrição, como todos os outros cortes desse vídeo aqui estão. Outro assunto que rendeu demais aqui no canal foi sobre a entrevista do Eduardo Costa e quando o Eduardo Costa falou do Leonardo. Para quem não sabe, o Eduardo Costa veio aqui no dia da gravação do DVD do João Neto e Frederico em São Paulo. Eu já estava há muito tempo tentando trazer o Eduardo e ele falou, eu posso esse dia, vou estar em São Paulo, gravo o DVD e vou para aí. Posso? E esse posso dele é porque seria muito tarde, né? Ele ia gravar um DVD, depois tem todo aquele social, depois ele sairia de São Paulo e viria aqui para Campinas, 1h30 mais ou menos de viagem, de onde ele estava, e aí ele chegaria aqui meio de madrugada. Por mim não tem problema, ele chegou aqui, era quase 2 da manhã, a gente ficou até umas 4 gravando, veio a equipe dele. Foi uma madrugada muito divertida. O Eduardo é uma das melhores pessoas para a gente entrevistar. Realmente, ele fala muito, né? Ele conta tudo, ele não fica muito escondendo histórias, por isso que a entrevista com ele foi tão assistida, né? Os cortes renderam tanto, mas um corte especificamente explodiu, que foi dele falando do Leonardo, porque eles haviam se separado no negócio do cabaré, né? No projeto do cabaré. Durante um bom tempo ali, não muito tempo, mas durante um tempo com muita intensidade, se falou que eles tinham brigado e colocou-se uns assuntos meio desagradáveis no meio, como se o Eduardo tivesse mexido não sei com quem, tivesse envolvido questões familiares, um tinha falado alguma coisa do outro meio pesada e tal. E a grande questão da separação dos dois, né, do fim do projeto Cabaré com os dois, tem a ver com questões de bastidores, mas questões de negócio mesmo, questões empresariais até. Estou tentando entrevistar o William, que é empresário do Leonardo, que cuidava do Cabaré com eles, que foi empresário do Eduardo também, né, porque era da Talismã, e a questão é extremamente de negócios, né? Foi isso que aconteceu, houve um desentendimento, mas desacordo comercial é muito diferente do que os artistas brigarem, né? E a história mostra, assim, eu conversei com muita gente que briga com o Leonardo é uma coisa que meio que não existe, né? Brigar com o Leonardo, se bater boca com ele, discutir, não acontece porque é uma pessoa que leva a vida de um jeito muito diferente. Já entrevistei e falei disso com ele, falei com o Ed Cury também. Ele tem essa postura de não entrar em conflito, mesmo quando há algum desacerto em alguma situação, e foi isso que aconteceu. Aqui, o Eduardo contou, ele falou que é apaixonado no Leonardo, que não tem nada contra o Leonardo, e obviamente ele não gostou, né, que acabou o cabaré, mas foi isso que aconteceu. Logo que eu publiquei a entrevista do Eduardo, eu fui no show do Leonardo. Foi meio que assim, foi no domingo que eu soltei a entrevista e no sábado seguinte eu fui num show do Leonardo em São Paulo e falei do assunto com ele, porque tinha repercutido bastante, e eu perguntei em off para ele, né, não gravei nem nada a resposta, e ele deu uma resposta e falou, não, cara, tudo assim, às vezes tem um fim e tal, e não tenho nada para falar do Eduardo também, não vou falar mal do cara por aí, porque não nos acertamos em alguma situação. Então ele falou isso
sem gravação, sem nada, não tinha ninguém junto, tal, não foi pra ninguém ouvir. Agora, recentemente, o Eduardo falou no camarim de um show bem do Leonardo, né? Falando que é fã do Leonardo, que adora o Leonardo. Aqui falou também, o Leonardo, como eu disse, também pegou leve. Então, rendeu muito aqui, porque acho que as pessoas esperavam uma polêmica, achavam que o cara ia acabar com o outro, ele veio e falou bem do Leonardo, e falando bem, o vídeo virou um dos mais vistos aqui do canal. Não sei se já bateu 1 milhão, mas vai bater 1 milhão também. Então é uma situação bem interessante, porque a gente fica sempre esperando, principalmente essa cultura de internet em que o conflito dá muita audiência. Ele respondeu de maneira extremamente positiva e rendeu do mesmo jeito. Então é um pouco de... Dá pra ver que assim, os artistas chamam a atenção, mas não precisa provocar briga entre eles, que a coisa acaba andando legal. O link tá aqui embaixo para quem quiser assistir essa entrevista aí. Vou colocar um trechinho, que o Eduardo falou um monte de coisa nessa entrevista, né? Muita coisa viralizou, mas essa do Leonardo foi imbatível. O terceiro assunto aqui que eu queria abordar é sobre Christian e Ralph. Christian e Ralph são personagens muito particulares, assim. O Christian veio aqui no canal 2 vezes, o Ralph veio agora pela 3ª vez. Tive a felicidade de sair com o Christian, almocei com o Christian na 2ª entrevista que ele fez aqui. Nós fomos aqui no restaurante que é bem na frente de onde a gente grava. E era um cara muito pra cima, assim como o Ralph também. Foi difícil até o primeiro momento de conseguir entrevistar os dois, e isso que eu acho engraçado. Eu não fiz os dois juntos, né? Eu fiz primeiro o Christian, depois o Ralph. E tem algumas coisas que são legais de dizer. Uma característica muito marcante dos dois é que eles são muito verdadeiros. Isso pode ser um elogio, mas na situação atual, né, não sei se é tão bom ser sincero o tempo todo como eles são. Os dois são muito sinceros. E se eu não edito as entrevistas, eu acho que teria dado mais problema para os dois do que algumas até deram. Porque eles realmente não têm problema em responder nenhum tipo de pergunta. Eu não tive... Sabe aquela coisa que você fala, pô, será que eu posso falar desse assunto com o fulano? Não teve isso com os dois em momento algum. Eu perguntei o que eu quis e eles respondem na lata. Eu cortei algumas respostas dos dois por minha conta, porque eu falei, pô, o cara vai vir aqui e vai dar uma repercussão que eu acho que não vai ser legal para ele determinada resposta. Então, sem consultar, eu mesmo cortei. Eu falei, não, eu corto a pergunta, corto a resposta, finge que eu não perguntei, porque tem essa preocupação. E acho que quando o entrevistado sai da casa dele para vir até a minha casa, pô, eu devo pelo menos alguma responsabilidade pro cara, né? Pô, se prestou a pegar o carro, sair de São Paulo, vir para cá, eu tenho que ter algum cuidado, pelo menos, com o entrevistado. É por isso que eu tiro algumas coisas, não só do Christian Ralph, de vários outros, mas o Christian Ralph é muito marcante por isso. O Ralph, os dois sempre foram mais fechados para entrevista, né? Escolhem muito bem o que fazer, todo mundo conhece os dois, sabe da história que eles têm com televisão, dos problemas que eles tiveram. E eu entrevistei primeiro o Christian, porque diziam que o Ralph era um pouco mais difícil. Eu já entrevistei os dois em outras situações, mas aqui no podcast falavam que ia ser mais difícil de conseguir e tal. O Christian veio e eles não tinha separado ainda, mas eles não estavam muito bem. A coisa não estava andando muito direito. Eles estavam se falando sim, depois o Ralph acabou falando que ficou 4 anos sem falar com o irmão, se desculpou porque não era verdade, falava sim, mas é que, enfim, na hora ali, ele falou ainda mais no velório, tá, não estava nem muito com a cabeça boa para falar isso. O Christian veio aqui e contou algumas coisas de propósito para cutucar o irmão. E ele me disse isso, ele falou, ó, depois que acabou a entrevista, falou, aquilo lá que eu falei é só pro Ralph ficar puto e me chamar, e ele vai acabar vindo aqui só para me responder. E o Christian acertou exatamente o que ia acontecer. Algumas semanas depois o Ralph me chamou, porque o Christian falou um negócio meio absurdo, eu não me lembro o que foi, mas foi alguma coisa, eu acho que o Christian falou que o Ralph, ele não sabia, não era muito bom de escutar uma música e reconhecer um sucesso, sabe? Ele falou isso, e isso incomodou o Ralph, e ele falou de propósito. Isso ele falou realmente para cutucar o irmão, cutucou, funcionou, e os dois viraram, como eu falei, o Christian veio 2 vezes, o Ralph já veio 3, eles viraram, eu passei a ter um contato muito grande com os dois, o Christian até,
ele falecer, tenho um contato muito bacana com o Ralph. O Ralph é um cara muito legal, a gente tem aquela coisa do artista muito distante, né? E poder ser próximo do cara é muito doido, assim, porque você começa a conhecer de verdade a pessoa. E por conta de umas cutucadas de propósito do irmão, o outro irmão ficou incomodado, veio, me chamou, a gente conversou e foi uma série de entrevistas com eles, de muita audiência, que deu muita repercussão, e acho que consegui pegar dos dois coisas legais, assim. Como eu disse, eu cortei muita coisa de crítica que eles fazem a outras pessoas, não porque eu acho que não pode criticar ninguém, mas é porque eu acho que podia dar um efeito contrário ao que eles queriam. E, além de tudo, né, sou jornalista, mas sou fã dos caras e quero que a entrevista aqui eleve os caras e não afunde ninguém. E como eles são o que se chama de... Eles não são mentirosos compulsivos, eles são verdadeiros compulsivos. Então eu acho que eu fiz bem em equilibrar. Eu tenho tudo gravado, um dia talvez eu solte, assim, ou quando o Ralph voltar aqui, eu mostro algumas coisas que eu cortei pelo bem da humanidade. Mas acho que fiz certo. São dois caras, o Christian era um cara fantástico, o Ralph também, que geram, né, que rendem entrevistas sensacionais. Espero trazer o Ralph muitas vezes aqui ainda. Tem um corte muito bacana que eu coloquei do Christian aqui na descrição, dá uma olhada lá. Um outro assunto que marcou muito aqui o canal foi a entrevista do Hamilton. Hamilton, empresário do João Paulo e Daniel, enfim, foi empresário de vários outros artistas, Guilherme Santiago, Rick Renner, teve do Hugo e Thiago, teve um escritório de empresariamento artístico muito forte, mas a vida dele ficou marcada pelo sucesso do João Paulo e Daniel e depois do Daniel como artista solo. O Hamilton é um personagem sensacional, é um personagem mesmo. Quando você fala assim, imagina um empresário do interior de São Paulo que sai vendendo o artista, contando, às vezes tipo, aumenta um pouco a história, o vendedor mesmo, ele era vendedor de show antes de ser empresário de artista. E é uma das melhores entrevistas do canal e a entrevista mais longa, né? Ele tem o recorde, eu não olhei aqui antes, mas deu 3 horas e alguma coisa, e daria mais, ele tinha mais para falar, é que a gente já não aguentava mais fisicamente ficar sentado aqui 3 horas, acho que 3 horas e meia, algo assim, e ainda eu editei, tirei alguns minutinhos por alguns erros e tal, mas é a maior entrevista do canal, a mais longa do canal e também uma das mais assistidas. O Hamilton é um cara muito à flor da pele, assim, ele fica muito feliz com as histórias e chora muito quando tem um papo emocionante. Chorar é uma coisa que acontece bastante aqui, o entrevistado começa a chorar, porque como eu trato muito da vida da vida de cada um, né, desde lá de trás, tento passar pelos momentos legais e momentos tristes, é meio comum a pessoa se emocionar, né? Muita gente aqui chorou. A entrevista da Ed Curi foi uma entrevista muito tocante, que ela fala de todo o processo ali da cobertura da morte do Leandro, né, de toda a doença. Ed Curi, que foi assessora do Leandro Leonardo. Teve outras pessoas que choraram bastante aqui, mas é uma questão, faz parte, né? Você está entrevistando, a pessoa se emociona, eu não interfiro, deixo a pessoa terminar o raciocínio, enfim, se não sei o que a pessoa quer fazer, quer parar, então eu deixo à vontade para a pessoa fazer o que quiser. Mas o Hamilton estreou para mim um capítulo novo, porque ele começou a chorar de uma forma compulsiva, né? Muito compulsiva. Tanto que se você for ver no corte, eu vou colocar o corte aqui embaixo, tem gente que reclama, coloca um guardanapo, coloca uma água do lado. Hoje tem água, cadê a água? Não está aqui. Fica uma água aqui, fica lenço aqui, por conta muito do Hamilton. Porque, beleza, a pessoa se emocionar, tudo bem, mas ele começou a chorar copiosamente e eu cheguei a perguntar, eu não sei se está no ar, eu acho que eu cortei. Eu perguntei se ele queria parar a entrevista. Falei, você quer dar um tempo, né? Quer respirar, a gente sai aqui e tal. E ele não, ele continuou. O corte ao que me refiro é sobre a morte do João Paulo, sobre toda a notícia. Ele descreveu detalhadamente tudo o que aconteceu do momento do acidente até que ele ficou sabendo e finalizando com o enterro, enfim, com o velório e tal, que aconteceu em Brotas. Ele contou tudo em detalhes. O vídeo é muito rico em detalhes, mas é um vídeo muito triste. Para quem não gosta de vídeos tristes, ou quem se emociona vendo alguém emocionado, é difícil de assistir. É bem longo e ele realmente ele fala como se tudo tivesse acontecido ontem. Ele sente
como se ele estivesse vendo aquela situação toda. E para mim foi um desafio. Nós estávamos aqui, né? Como eu sempre comento, a minha mãe fica aqui nesse lado, fica na minha visão, qualquer coisa que eu preciso conversar, o que ela precisa me falar sobre a gravação, eu olho para cá. A minha irmã também fica, mas eu acho que ela não estava ainda com a gente quando o Hamilton veio. Então éramos nós dois, o filho do Hamilton estava aqui e ele entrou numa crise de choro, que o que eu fiz foi esperar. Eu parei, se vocês repararem, eu nem tento interromper, eu não falo nada. Na hora que eu ia falar, né, que eu perguntei se ele queria parar, eu cortei, né, não tem no vídeo. Mas foi uma situação diferente aqui no canal, porque eu não esperava que alguém fosse chegar naquela condição. Não é uma crítica, não. Achei muito tocante o que ele fez. Mas eu digo que na minha posição eu não sabia muito o que fazer. O que eu fiz? Eu esperei. E ele mesmo retomou o raciocínio, chorou de novo, e chorou de novo, e chorou mais vezes. E depois que acabou a entrevista, eu perguntei se queria que cortasse alguma coisa, queria que tirasse alguma coisa. E ele falou de jeito nenhum, pode colocar tudo da forma que eu falei, eu quero que saia. Foi tudo muito sincero. E saiu, e é um mega de um sucesso aqui do canal esse vídeo, dele contando do momento mais triste, claro, da vida dele, a despedida do João Paulo. O Hamilton também teve uma coisa muito divertida, né? Tem essa parte triste, mas tem uma muito divertida, é que ele foi um dos poucos, se não o único, que veio, como ele assistia ao canal, ele sabia que eu faço os cortes, né? Ele veio com a pauta pronta. Eu até tinha uma foto, que faz muito tempo. Ele trouxe um sulfite, 2 sulfites, na verdade, dobrados todos, escritos, com pauta, com itens, ó, falar de tal assunto, falar de tal assunto. Antes da entrevista ele me mostrou e falou, Piunte, tem uns cortes bons aqui. Ele falou, um corte bom, esse assunto tal. Outro corte bom, esse assunto. Então ele veio com a entrevista já meio que editada, meio que pronta, porque ele queria que fosse uma entrevista muito bacana. E, sem dúvida, ele deu uma das melhores entrevistas deste canal. Só para fazer um registro, se alguém me perguntar qual é a melhor entrevista do canal, a preferida, não tenho a preferida, claro, não tenho como nem dizer isso, mas uma das mais interessantes, caso você tenha tempo para uma entrevista, para você prestar atenção no que a pessoa está falando, explicando, ensinando, assista a entrevista do Renato Teixeira. Ela me marcou muito. Eu me senti como se eu estivesse na faculdade, um professor falando e eu ouvindo. Eu tive essa sensação. É uma entrevista muito diferente aqui no canal. Mas voltando ao do Hamilton, vale muito a pena, são mais de 3 horas de papo. O Hamilton é um personagem espetacular da música sertaneja. E esse corte dele falando do João Paulo é um negócio que, para quem, se você não se emocionar, é muito surpreendente alguém não se emocionar. Você tem que procurar ajuda, porque realmente é para emocionar qualquer um. Os comentários também, o pessoal chorando nos comentários, falando. É uma passagem muito marcante aqui do canal, que vale a pena conferir. Você que não assistiu essa entrevista, ou pelo menos esse corte também está lá embaixo na descrição, vale a pena. E um último assunto que eu queria tratar aqui, dá para fazer vídeo de horas aqui falando de melhores momentos, de situações de bastidores, mas eu acho que muita gente se interessa pelas coberturas de morte que eu fiz aqui no canal. Eu cobri, a primeira foi a da Marília, né? A Marília faleceu no finalzinho de 2021, em novembro de 21, só que a da Marília eu fiz um vídeo no dia e eu acabei fazendo toda a cobertura basicamente para a Globo, né? Fiz lá o Encontro, fiz o Fantástico, fiz a Globo News o sábado quase o dia inteiro entrando no ar, então eu fiquei muito focado lá e não trouxe muita coisa para o YouTube. Enfim, eu achei que era o certo a fazer, pela proximidade que eu tinha com a Marília, pelos programas que eu fiz com ela lá. E as outras 2 mortes que marcaram muito o canal, o meu trabalho, foram esse ano. A do João Carreiro, que foi em janeiro, agora de 2024, e do Christian, que foi em junho, né? Foi 19 de junho, eu acho, aqui de 2024 também. O canal bateu 2 vezes o em alta do YouTube, né? O que mostra que são os vídeos mais relevantes do país ali naquele momento. A primeira vez que eu consegui isso foi com o João Carreiro no início desse ano e o segundo foi com o Christian agora, porque realmente é um assunto que chama muita atenção, todo mundo quer saber. E aqui a vantagem que eu tinha, jornalística, é que eu tinha entrevista com os dois. Eu tinha 2 entrevistas com o Christian e tinha uma entrevista com o João Carreiro. O João nunca foi um cara de tantas entrevistas, então o conteúdo que eu tinha dele aqui era muito rico,
né? A entrevista dele é muito bacana e a minha cobertura foi um negócio fora do comum. Assim, não me lembro de... É muito difícil chegar ao vídeo tão rapidamente a quase 1 milhão, né? Acho que no dia ele bateu 900 mil views. Depois, claro, ele entra num platô ali, ele para, né? Porque todo mundo já ficou sabendo, o vídeo para de ser entregue, porque já aconteceu, já noticiamos, mas eu acho que foi em 1 ou 2 dias quase 1 milhão de views que me colocou lá em destaque no YouTube e realmente, além de falar sobre o João, eu tinha muita informação sobre ele, por conta da entrevista que ele me deu. O que aconteceu também é que além desse vídeo, os vídeos anteriores que tinham a ver com o João Carreiro explodiram aqui no canal também. Alguns dele falando da doença dele, que ele teve problema de depressão, problemas de saúde mental. Outras dele contando a história dele, porque o pessoal queria saber. Eu fiz um mix, né, um Melhores Momentos, explodiu também. E uma entrevista, um trecho, na verdade, um corte, do Capataz falando do João Carreiro. Vocês sabem que eles se separaram, não acabou bem a relação entre os dois. O Capataz veio aqui com a dupla atual dele, que é o Carreiro, e o Capataz falou muito desse assunto, falou muito sobre o João, por que eles se separaram. É um vídeo longo que tinha ido muito bem já na época, deu muita audiência, mas quando o João morreu, o próprio YouTube sugere os vídeos anteriores que falam do assunto, e esse vídeo explodiu, virou o segundo vídeo mais visto do mês aqui no canal. O primeiro foi sobre a notícia, claro, a notícia da morte. Depois, o segundo mais visto foi um vídeo antigo, já tinha mais de 1 ano, do Capataz falando do João Carreiro. Então, são coisas que você só consegue com a constância, né? Sempre trabalhando, sempre produzindo vídeos, sempre colocando conteúdo aqui. Em um momento triste como esse, acaba que um material antigo seu acaba bombando demais, explodindo, por conta dessa situação também. Eu não lembro agora quanto está de audiência esse vídeo do Capataz, mas foi um fenômeno, assim, explodiu. Você olha o gráfico, ele está aqui, né, porque fica reto, porque depois que passa a entrevista ele chega num estado assim, fica estável e de repente ele dispara de novo no dia seguinte da morte do João Carreiro. E a outra morte aqui foi do Christian, né, cobri o falecimento do Christian, tinha 2 entrevistas inteiras sobre ele, aí os cortes bombaram, eu fiz Melhores Momentos, explodiu também, as entrevistas com o Ralph explodiram também, eu comecei a pegar informações, juntar vídeos de um com o outro, né, do Christian com o Ralph, para explicar o que estava acontecendo. Fiz um vídeo explicando sobre essa separação do Christian Ralph, porque o pessoal estava falando algumas coisas erradas na imprensa, aí eu achei que eu tinha responsabilidade de explicar o que estava acontecendo, falei com o Ralph, não aqui para o canal, né, mas ele não estava bem de cabeça e ele me contou algumas coisas, eu trouxe aqui para o canal. Então, as coberturas de morte, elas são muito complicadas, porque você precisa decidir sozinho até que ponto você tem bom senso, né? Você precisa equilibrar para não ser apelativo, né? Eu tinha muita coisa na mão, tinha que usar muita coisa, mas essa linha de aproveitar e fazer uma homenagem e de ser apelativo e passar do limite, é uma linha bem tênue mesmo, que depende de mim, eu preciso ficar atento a isso. Eu acho que não passei dessa linha em nenhum momento, mas aproveitei de todo o conteúdo que eu tinha e acabou que deu muita audiência. É um momento triste profissionalmente, porque você está tratando de pessoas que você gosta, né, que faleceram, só que o canal explode de uma forma, assim, é inacreditável mesmo. Uma coisa de triplicar, quadruplicar, quintuplicar a audiência e procura, busca, é uma loucura mesmo. Para quem trabalha com o YouTube é uma questão bem importante, porque tem uma outra questão também, a questão financeira, né? Dá muito dinheiro a cobertura de uma morte. Então, são muitas questões delicadas para equilibrar, que você acaba tendo que equilibrar sozinho e não passar do limite, não queimar o nome que você faz junto com os caras. Acho que nesse quesito eu consegui equilibrar muito bem. Eu falei da Marília, né, que eu postei poucas coisas, postei só um vídeo, na verdade, no dia que ela faleceu, mas vídeos que falavam dela explodiram muito, né? Eu tinha entrevistado o Murilo Huff, que era namorado dela, e vídeos dele lá de trás que eu tinha entrevistado explodiram, né, bombaram novamente, porque, enfim, o YouTube, como eu disse, entrega esse conteúdo e acaba, ele trabalha por você. Você trabalha tanto, né, produzindo conteúdo, em algum momento ele trabalha para te ajudar e o seu canal bomba
do trabalho que você criou para trás, né? Então, escolhi só esses assuntos, só 5 assuntos para falar aqui nesse domingo. No domingo que vem sai a entrevista de número 200 aqui do canal. São 3 anos e meio, mais ou menos, de canal. A gente vai bater 150 milhões de visualizações. São números muito bacanas, um momento muito bacana para o canal. Em breve eu vou contar algumas novidades aqui também. Espero que vocês aproveitem o domingo para assistir esse vídeo que eu fiz aqui e clicar nos links que eu coloquei ali na descrição. Vale a pena, todos os cortes que eu coloquei ali são muito bacanas. Valeu!